Boa noite. Meu nome é Lourenço, como já foi dito, trabalhador do movimento espírita. E hoje, num feriado, com esse tempo muito legal e com o salão lotado. Segundo Chico Xavier, a um conhecido que já desencarnou, quando a gente trouxe a primeira peça espírita aqui para Porto Alegre, a maioria do pessoal da Globo, inclusive o diretor esse diretor estava muito preocupado, que era a primeira experiência que ia se ter em termos de teatro espírita no Brasil. E ele estava muito preocupado que não tivesse audiência nos teatros. Então ele foi conversar com o Chico, a respeito da preocupação dele. E o Chico, daquela forma simples dele, disse para ele o seguinte: meu filho, mesmo que o salão esteja vazio, ele vai estar lotado. Então, a pandemia nos ensinou isso, né? Então, gente, hoje o nosso assunto é sobre os motivos da resignação. Isso se encontra no capítulo 5, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de entrar propriamente no assunto, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, a espiritualidade nos diz que a nossa jornada é da criação por Deus, simples e ignorantes, como átomos com princípio inteligente. E esse é o início da nossa jornada. E o final da nossa jornada é nos tornarmos anjos. Que para nós hoje está muito distante, mas segundo a espiritualidade todos nós vamos chegar lá. Uns mais cedo, uns mais tarde, mas não importa. Por quê? Porque a caminhada é individual. Então, o que a gente tem que fazer ao longo desse tempo é não se preocupar nem com o começo nem com o fim, mas com a jornada. A caminhada que é o importante para nós. Como a gente atravessa essa caminhada de alguns bilhões de anos, até chegarmos a ser anjos. Então, essa jornada do átomo ao arcanjo, ela é muito comprida, mas ela já começou e a gente está no meio do caminho. Bom, essa jornada, imaginem o seguinte: nós fomos criados uns átomos com princípio inteligente para prosseguir com a lei do progresso e evoluirmos o nosso espírito, que esse princípio inteligente é o espírito, e esse espírito foi feito para evoluir ao longo da passagem pelos reinos, mineral, vegetal, animal, pominal, e chegaremos ao celeste, ao angelical. Então, essa jornada, além da gente ser comandado pela lei do progresso, uma das leis morais, parte terceira do Livro dos Espíritos, mas também por outras leis. Ação e reação é a principal lei que a gente vai apurar hoje, porque, na realidade, para o assunto é uma lei fundamental. Causa e efeito. Lembrando sempre que nós somos efeitos de causas anteriores às nossas existências. Hoje nós somos quem somos e somos uma causa de efeitos anteriores. Bom, por que é importante a ação e reação para a gente entender os motivos da resignação? Bom, Kardec, muito curioso e muito inteligente, perguntou para a espiritualidade. Na realidade, ele tirou uma conclusão, e perguntou para a espiritualidade se a conclusão dele estava correta. Ele disse o seguinte: se Deus é causa primeira de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, quer dizer que ele criou tudo, teoricamente. Ele perguntou o seguinte:
Se isso é verdade, Deus criou o mal. Aí os espíritos foram muito assertivos com ele. Não, Deus não criou o mal. O que acontece é que vocês são co-criadores, vocês criam também, à semelhança de Deus. Mas, ao longo do tempo, nós, encarnados, desenvolvemos, em vez de desenvolver o amor incondicional, a gente desenvolveu o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E o orgulho, a vaidade e o egoísmo é o que transforma a nossa sociedade numa sociedade materialista. E essa sociedade materialista traz com ela as mazelas de uma sociedade primitiva ainda. Então, quando Kardec pergunta isso para os espíritos dizem, não, o mal foi criação de vocês, por causa do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Isso é interessante porque a partir daí, a partir de quando nós nos transportamos do mundo animal para o mundo hominal, nós começamos a ter consciência de duas coisas, de Deus e de nós mesmos. E quando a gente tem consciência de nós mesmos, a partir desse momento, não temos mais desculpa. Ou seja, começamos a ser regidos pela lei da ação e reação, porque temos consciência daquilo que fazemos. E se temos consciência daquilo que fazemos, ação e reação diz o seguinte: tudo que eu fizer de bom e tudo que eu fizer de ruim vai ter consequência. Por isso nós somos causas. Nós demos causas para sermos esse efeito hoje aqui. Então, tudo de bom ou de ruim que a gente fizer, mais cedo ou mais tarde, segundo a espiritualidade, nós vamos colher os louros pelos bem-feitos, ou vamos ter que resgatar os mal-feitos. É simples assim. Essa é a regra do jogo e é simples. Não tem mistério com as regras que nos foram trazidas pelas obras básicas para nós espíritas. Não tem mistério nenhum. São muito claras. Só que de difícil execução. Por quê? Porque nós somos ainda orgulhosos, vaidosos e egoístas. Então, até a gente aprender que a gente tem que jogar fora esses sentimentos ruins e nos transformarmos em bons exemplos dessa caminhada espírita que nós estamos tendo, e essa caminhada humana que nós estamos tendo, porque aí se confunde a caminhada espírita e a caminhada humana. O objetivo é o mesmo, né? Então, desde que começamos a fazer o mal, começamos a necessidade de termos experiências na carne, experiências na matéria. Por quê? Essas experiências na matéria, segundo a espiritualidade, fazem com que a gente evolua como espíritos. Faz com que a gente resgate os maus feitos e, como uma conta bancária, a gente pague as dívidas que a gente tem de outras encarnações e até mesmo dessas encarnações, das principais, porque a gente também... Eu gosto de dizer que a gente nasce com uma mochila e nessa mochila várias pedras, e essas pedras, cada pedra dessa representa um problema que eu deixei de fazer na última encarnação. Então, quando eu reencarno, a explicação da reencarnação é que eu, através da dor, através da experiência na carne, comece a me livrar dessas coisas, desses malfeitos que eu deixei nas outras encarnações e não consegui resgatar. E é para isso que a gente veio e reencarna, é por isso que se justifica a encarnação. Por quê? Porque a encarnação, nas encarnações presentes e futuras, nós temos que tentar fazer melhor do que fizemos ontem. E o que fizemos ontem nos fez reencarnar num planeta de provas e expiações, que não é o melhor planeta para se reencarnar. A gente sabe que um planeta de provas e expiações ainda tem muita dor, muitas necessidades, muita gente passando por necessidade, muita gente passando por dor, inclusive nós, né?
Segundo a espiritualidade também, não existe ninguém que reencarne num planeta de provas e expiações, excetuando Jesus, que não precise passar por provas e expiações. Lembrando que provas é aquilo que nos testa na nossa fé e no nosso nível evolucional como espíritos, e as expiações são aquilo que a gente tem que resgatar das outras reencarnações. Então, gente, nunca foi as provas e as expiações o problema. Por quê? Porque todo mundo que nasce aqui nasce para resgatar essas coisas, provas e expiações. Então, segundo a espiritualidade, não tem mistério nenhum e não tem novidade nenhuma em a gente nascer num planeta de provas e expiações e, perdoando a redundância, passar por provas e expiações. Para a espiritualidade, o grande problema das provas e expiações não são elas em si, mas sim como a gente vai atravessar. Como a gente vai trabalhar as provas e expiações e como a gente vai administrar as provas e expiações. Por quê? Porque cada vez que eu passo por problemas, e nós vamos passar, todos nós, e a gente consegue passar sem raiva, sem culpa, sem colocar na conta dos outros aquilo que a gente está passando, blasfemar a Deus os problemas que a gente passa, cada vez que a gente consegue administrar isso, entender o processo, entender que cada um passa por aquilo que tem que passar, e mais, aceitou passar por isso antes de reencarnar com aqueles engenheiros reencarnatórios que sentam com a gente e montam todo o nosso histórico de encarnação. Então o problema nunca foi ter provas e expiações, porque isso a gente já nasce para fazer isso. Sempre foi como a gente atravessa essas dificuldades. A maneira como a gente entende que a gente, quando passa por um problema, a gente resgata coisas do passado. E mais, não só isso, não só resgatar coisas do passado, mas também Deus nos dá provas para que a gente prove a nossa fé, de acreditar no processo. Quando eu consigo administrar isso, gente, eu começo a adquirir para mim menos exigências. Eu me transformo numa pessoa mais humilde. Por quê que eu me transformo numa pessoa mais humilde? Porque eu não sou aquela última bolachinha recheada do pacote que a gente acha que é quando se olha no espelho. A gente sabe disso. Então, quando a gente cai essa ficha, a gente vê que a gente é uma pessoa falível e está reencarnado nesse planeta aqui porque fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa, fica mais fácil a gente entender o processo e entender por que a gente passa por essas dificuldades. E, segundo a espiritualidade, quanto melhor eu passar, mais resignado, né, eu passar por essas dificuldades, mais eu vou quitar as minhas dívidas do passado. Mas também eles dizem que não adianta eu quitar as minhas dívidas e achar que eu estou livre para arrumar outras. Então, a minha missão como espírito encarnado é tentar passar da melhor maneira possível por essas dificuldades e tentar zerar as minhas dívidas do passado e até as do presente. E lutar, mas lutar diariamente para não arrumar mais problemas para a nossa encarnação presente e para as futuras. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: qualquer mal feito que a gente fizer, ou bem feito que a gente fizer, ou a gente vai colher os louros pelos bem feitos, ou vai ter que resgatar os maus feitos. Qualquer, por menor que seja. Mas eles dizem o seguinte também: a maneira de como a gente passa por esses problemas, eu posso abreviar, olha, não são palavras minhas, são palavras do Evangelho, centenas de anos de encarnação. A maneira resignada que eu passar pelas provas. A maneira de como eu vou aprender com aquelas provas que eu estou passando.
E entender que eu não sou uma pessoa perfeita e tentar, a partir desse entendimento, procurar fazer as coisas certas a partir de hoje. Não esperar o amanhã, mas a partir de hoje. A partir de que hora for, cair essa ficha para mim e eu começar a trabalhar para ser uma pessoa melhor. Em trabalhando para ser uma pessoa melhor, eu me transformo numa pessoa melhor, num espírito melhor e consigo uma evolução muito mais rápida do que eu iria conseguir, mesmo passando por essas dificuldades, mas não aceitando muito as dificuldades. Por quê? Pelo nosso egoísmo, a gente olha para o lado e diz para nós mesmos, tá, mas aquela pessoa é tão ruim, mas ela não passa por nada, ela não resgata nada. O que isso interessa para nós? Não interessa nada para nós, porque a gente sabe que a jornada é individual. Então, cada um passa por aquilo que tem que passar. E as pessoas que estão passando por problemas hoje, provavelmente são aquelas que não passaram por nada na última encarnação, mas plantaram, né? Segundo o Emmanuel, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória, mas plantaram coisas não muito boas e estão recolhendo nessa encarnação. Então a gente fica pensando assim, pô, isso não é regra, né, gente? Isso não, regra não existe só a regra geral, né? Mas todos os históricos são individuais. Então quando a gente vê alguém passando por muita dificuldade e essa pessoa não é uma pessoa má, isso quer dizer que, para mim, ela está resgatando alguma coisa que fez no passado, não importa o que. Porque eu também resgato, todos nós resgatamos. Então eu não posso olhar para o lado e dizer assim, tu está passando dificuldade porque tu não foi legal na última encarnação. O problema é que eu renasci nesse planeta aqui. Se eu renasci nesse planeta, eu já não sou um cara legal. Gabriel, boa noite. Então, na realidade, a última coisa que eu tenho que fazer é olhar para o lado e mais, julgar alguém por aquilo que ela fez, está fazendo ou está pensando em fazer. A gente tem a mania de julgar os outros com uma régua muito maior do que a gente julga a si mesmo quando faz alguma coisa, ou quando pensa alguma coisa, ou quando sente alguma coisa. Na maioria das vezes a gente tem sempre uma desculpa para fazer o que eu estou fazendo, pensar o que eu estou pensando e sentir o que eu estou sentindo. Meu vizinho não. Por quê? Porque eu tenho essa tendência de julgar os outros, mas não com a minha régua, com a régua que eu me julgo, com uma régua muito mais alta, muito mais exigente. Quando essa ficha cai, eu olho para mim mesmo no espelho e digo para mim mesmo, olha, tu não tem condições de ser juiz de ninguém, porque tu tem maus pensamentos às vezes, tu às vezes faz coisas que não são muito legais, e às vezes sente coisas que não são muito legais, ou seja, tu não é perfeito. Porque se a gente fosse perfeito ou achasse que nós somos a perfeição, quando a gente se olha no espelho, eu não estava reencarnado aqui, eu estava reencarnado no planeta celeste, eu era anjo. Só os anjos não precisam ser mais testados. Até chegarmos lá, nós ainda temos que passar pelo planeta em regeneração, que a gente já está fazendo essa transição, depois os planetas felizes e aí chegar nos planetas celestes. Então a espiritualidade nos diz que nós temos um bom caminho pela frente até chegar lá. Mas a boa notícia é que está todo mundo na estrada, está todo mundo no caminho. Mas se eu aprender com essa jornada que eu tenho que diminuir a minha ganância, a minha inveja, o meu ciúme pelas coisas que acontecem na minha volta e não acontecem para mim, eu consigo começar a trabalhar essas dificuldades de uma maneira muito legal, que vai fazer com que ao final da minha encarnação eu tenha atingido os objetivos dela e às vezes até ganhado mais de uma encarnação de elevação, né, se a gente pode dizer isso, para um espírito, porque a gente trabalhou bem essas dificuldades. Então, quando a espiritualidade abre essa caixa para nós aí
desconhecida, eles estão abrindo essas informações porque eles querem que a gente vença nas nossas encarnações. Porque esse é o caminho. A jornada que importa, já disse, não é o início e nem o fim da jornada. A gente sabe que vai chegar no final da jornada. Mas nunca foi o final da jornada. Foi como a gente vai passar por essas existências até chegar ao final da jornada. E, excetuando o corpo físico, o espírito é imortal. Isso quer dizer que quando a gente chegar ao final da jornada, a gente tem uma existência sem fim. E aí a gente começa, quando chegar lá no final, a voltar para o início e ajudar aqueles que estão atrasados. É isso que a gente faz quando atinge a angelitude. Que as pessoas acham que a gente vai conseguir uma rede lá no planeta celeste, vai ficar deitadão lá e não vai ter nada para fazer. Não é verdade. Como é que a gente sabe que isso não é verdade? Bom, a própria história da criação do sistema solar aqui nosso, que está no livro A Caminho da Luz, do Chico com Emmanuel, traz uma quantidade de espíritos de luz reunidos aonde seria o sistema solar aqui, definindo como é que iam ser os planetas, como é que ia ser a evolução, tudo isso aí. E quem é que chefiava eles? Jesus. O livro A Caminho da Luz traz isso. Isso quer dizer que Jesus já é um espírito de luz há 4,5 bilhões de anos. Mas ele já foi igual a nós. Ele já passou por provas e expiações. Por quê? Porque ele mesmo diz que fora o Criador, tudo é criatura, inclusive ele. Né? Então, a gente tem que pensar nisso e pensar que esse caminho é individual e as provas são individuais também. Eu não posso tentar dizer, não, eu estou passando por isso, tu vai ter que passar por isso também. Não, ele vai passar por outras provas, mas não vão ser as mesmas minhas. Porque não existe pessoas iguais, não existe caminhos iguais. A gente até pode ter caminhos semelhantes, mas iguais nunca. Então, cada um passa na sua jornada pelas dificuldades que tem que passar. Mas, aí é que entra a compreensão da espiritualidade para conosco, de saber que as pessoas passam por aquilo que tem que passar, mas nós não estamos livres de ajudar eles a passarem melhor para as suas provas e suas expiações. Na medida do que a gente possa, na medida do que do meu exemplo, na medida do meu trabalho, eu ajudo as pessoas a passarem por provas melhores quando chegarem a hora. E eu vou ajudar elas como? Como eu puder. Ao alcance das minhas forças. Se for fazendo palestra, vai ser fazendo palestra. Se for dando passe, vai ser dando passe. Se vai ser administrando uma casa espírita, administrando uma igreja, administrando, sei lá, aí vai. Vários são os caminhos, né? Mas nós temos o caminho mais claro, pelo menos até onde eu sei. A gente tem a visão mais clara do caminho. O Espiritismo tem a visão mais clara desse caminho, né? Então, todas essas dificuldades que eu passo, elas só vão ter lógica se eu acreditar na vida futura. Por quê? Porque se eu for um materialista, eu vou dizer que a vida termina com a morte. Se eu for um espiritualista, como todos nós somos, todo mundo que acredita que existe vida depois da morte, às vezes diferentes visões, mas todo mundo que acredita na vida após a morte é espiritualista. Então, se eu for materialista, eu vou ficar revoltado. Agora, se eu for espiritualista e entender que isso aqui é uma jornada, aí eu vou ficar muito mais consolado do que um materialista. Porque eu sei que eu estou passando agora coisas que já
por estar passando e passando bem essas dificuldades, na próxima encarnação ela vai ser muito mais tranquila. Porque eu já deixei um monte de coisa no caminho. Mas lembram-se da mochilinha, aquela que eu falei? O que acontece na prática quando a gente reencarna hoje num planeta de provas e expiações? Ao final das nossas existências, normalmente nós temos mais carga nessa mochila do que quando nós reencarnamos. Por orgulho, por vaidade e egoísmo. A gente veio para zerar essa mochila, mas a maioria de nós, vamos deixar assim, 99,9% de nós, quando desencarnar, vai estar com essa mochila mais cheia do que quando entrou. E não era para acontecer isso. Tá? Mas não importa. A espiritualidade é muito paciente. Tá? Basta a gente olhar no espelho para ver quanto paciente ela é conosco, né? Com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos. Né? Aí a gente fica pensando assim, como é que eles devem nos encarar, né? Mas a gente já sabe como é que eles nos encaram. Eles nos encaram da maneira como tem que nos encarar. São pessoas encarnadas fazendo essa caminhada evolutiva. E mais, eles ainda sabem e têm isso como rotina de que a perfeição não é desse mundo. E quando eles têm essa certeza, eles trabalham com aquilo que a gente pode dar na hora do nosso trabalho, na hora da boa noite, na hora da nossa doação. Então, o que eu posso fazer? Tentar ser um ser humano melhor, tentar ser um jornadeiro melhor, né? Por quê? Porque eu vou economizar muita dor, muitas provas e muitas expiações para mim e vou aliviar a carga da espiritualidade. Se todo mundo pensasse assim, esse planeta já era de regeneração há muito tempo. Mas a gente sabe, e eles sabem também, que nós somos muito imperfeitos ainda. Então, lembrando uma passagem desse livro, A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando Jesus tem que sair da terra para fazer outros trabalhos, deixa Ismael no lugar dele aqui, chefiando a obra dele. A obra dele era onde? Na parte oriental do mundo, né? Da época. Então, passa-se o tempo, Jesus volta, e quando Jesus volta, ele chega a Ismael, e eu fico pensando como Ismael conseguiu falar isso para Jesus. Ele pergunta para Ismael assim: Ismael, como é que está a minha obra aí, que eu te confiei? Ele diz assim: Senhor, chorando, segundo o livro, ele diz: Senhor, eles estão matando em seu nome. Aí ele profere uma famosa frase que ele diz assim: antes Salatino, que era o chefe dos muçulmanos na época, das cruzadas, antes Salatino tivesse dominado toda a Europa do que alguém derramar uma gota de sangue em meu nome. Pesada essa frase, né? Aí Ismael disse assim: não, Senhor, nós temos ainda alguma coisa para fazer, vou lhe propor alguma coisa. Do outro lado do Atlântico, existe uma terra ainda semi-virgem, né, porque já tinha gente habitando aqui, mas que o povo é puro ainda, e tal, e a gente pode fazer um trabalho lá. E aí levou Jesus para conhecer, Jesus se encantou, né, com a América do Sul e a América do Norte, e disse para Ismael: nesse momento, eu vou transferir a minha obra para as Américas. E aí ele crava como é que eles chamam? Uma flâmula branca com letras anis, Deus, fé e caridade, aqui na América do Sul.
E o Brasil passa a ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, porque o Brasil é o centro disso tudo. Então, o centro espiritual do trabalho de Jesus é a América do Sul e o centro administrativo é a América do Norte. E a partir daí o trabalho se desenvolve, a partir daí a parte espiritual desanda. O Brasil é um país com todos os defeitos que ele tem, não tem os defeitos dos outros países, todo mundo convive aqui, meio que em paz, né? Mas nós não temos o problema que na Europa, no Oriente Médio eles têm, né? Temos outros, mas não tão profundos e tão tristes, como eles estão passando, inclusive agora, né? Uma guerra lá não tem fim. E se a gente buscar isso no livro Exilados de Capela, de Edgar Armond, a gente vai entender por que esses caras ainda estão guerreando no dia de hoje na Terra. Porque eles são tribos de Capela que não conseguiram voltar para Capela justamente por essas dicotomias que eles têm lá, né? Então a gente sabe que isso aí é de muito tempo, essas brigas. Mas, na realidade, quando esse mundo começa a sua transição planetária para um planeta em regeneração, vai acontecer com a Terra, ou já está acontecendo com a Terra, o que aconteceu com Capela. Então nós temos hoje os exilados da Terra. Não precisava. Se as pessoas entendessem, lessem, não é só ler, é colocar em prática esses ensinamentos na sua vida, a Terra ia ser um lugar muito melhor e já estaríamos em regeneração a caminho de um planeta feliz. Quanto mais a gente evolui, menos dor a gente precisa. Quanto mais uma sociedade evoluída, menos dor ela precisa. Menos catástrofes, menos pestes. Lei da destruição. Está na terceira parte também do Livro dos Espíritos. Então, gente, moral da história, não adianta eu saber de tudo isso, quitar as minhas dívidas através da dor, das dificuldades, e, achando que eu estou zerado, conseguir mais problemas para mim para as próximas encarnações. Então, o trabalho que eu tenho que fazer aqui, e que a espiritualidade nos traz, é trabalhar para sermos seres humanos melhores. Não olharmos para o lado, porque se o meu vizinho não está fazendo isso, o problema é dele. Eu vou responder por mim, não pelo meu vizinho. Então, não interessa o que o meu vizinho está fazendo, não interessa não interessa nada do que está acontecendo do meu lado, mas a única coisa que me interessa é que eu tenho que ser uma pessoa melhor, e em sendo uma pessoa melhor, ajudar as pessoas em dificuldade, passando pelas suas provas e expiações aqui na Terra. Essa é a nossa jornada, nos melhorar, ou melhorarmos, e tentar transformar o mundo num lugar melhor, cada vez que a gente abre os olhos pela manhã. E mais, sermos melhores hoje do que fomos ontem e sermos melhores amanhã do que estamos sendo hoje. Se a gente conseguir fazer isso e conseguir botar isso no nosso dia a dia, e mais, ensinar pelo exemplo da resignação das dores que a gente passa e passando com alegria, com força, sabendo, tendo fé na vida futura, sabendo que a vida futura nos espera e nos espera uma vida melhor do que essa que nós estamos vivendo. E quanto mais e mais rápido a gente entender isso, menos dor e menos problemas nós vamos ter nas nossas encarnações. Motivo da resignação. Muito obrigado por terem me ouvido.